Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa. Olá! O meu entrevistado de hoje construiu a carreira fazendo gols e levando alegria a milhares de torcedores mundo afora. O jornalista, radialista, locutor e comentarista esportivo Ivo Amaral disse que ele foi o maior craque que já atuou pelo Remo de Belém do Pará, tanto pela qualidade de jogo como pelo renome adquirido em Portugal. Em 2020, ele foi eleito oficialmente pelo clube e pela torcida gremista como o maior meia armador da história do clube. No Brasil, além do Remo, atuou por clubes como Figueirense, Vitória e Botafogo. Eu vou bater um papo com o acriano Arthur Oliveira, ou Rei Arthur, como é chamado por muitos apaixonados pelo esporte bretão. Vem comigo. Vem comigo, no caminho eu explico. Arthur Oliveira, Rei Arthur, Arthur craque artilheiro, como eu te chamo nessa entrevista. Muito obrigado, Arthur, por ter topado e bater esse papo com a gente. Rei Arthur, rapaz, como que um acriano que jogava bola aí nos barrancos, no meio da rua, vira Rei Arthur. Como que surgiu isso, Arthur? Primeiramente, uma honra para mim estar aqui. A honra toda nossa também, muito obrigado. Às vezes uma pessoa falou assim, te incomoda as pessoas te chamarem de Rei Arthur? Eu falei assim, não, porque foi um apelido que eu ganhei em Belém do Pará, pela uma torcida do time do meu coração, que é o Clube do Remo, que foi o clube que me levou a chegar em Portugal. E é algo que eu convivo bem. No Pará, todo mundo só me chama de Rei Arthur. Aqui em Rio Branco, normal, me chamaram de Arthur, né? Mas muita gente chama de Rei Arthur aqui também, né? Pegou. Também, muita gente me chama de Rei Arthur, né? Mas assim, levo bem, assim, eu fico feliz porque é uma história de um garoto que tinha um sonho de ser um jogador de futebol, né? Sempre teve esse sonho? Aliás, todo garoto tem, mas... Mas para mim lá atrás, naquela época, era muito mais difícil, né? Eu lembro que eu sempre falo assim, eu tinha 13 anos quando eu falei pro meu pai que eu ia ser um jogador de futebol. Porque no dia que o Flamengo veio jogar aqui, hoje onde é a prefeitura de Rio Branco, era um hotel, Hotel Chuí. E aí eu lembro que o meu pai, nós fomos na banca de revista que tinha ali na praça, compramos uma revista chamada Placar na época. Placar. Para esses jogadores assinarem essa revista para mim. E aquele dia para mim foi especial, porque eu peguei a assinatura de todos os jogadores e aquilo me marcou. Me marcou tanto que toda vez lá em Portugal, aonde eu ia, Remo, num assédio muito grande, que as pessoas vinham para tirar foto, para dar um autógrafo, eu sabia o que aquela pessoa sentia, o que representava aquilo para ele, porque eu passei por aquilo, né? E assim, muito feliz, porque para um garoto que jogava bola no meio da rua, chegar onde eu cheguei, disputar uma Champions League e enfrentar os melhores jogadores do mundo, né? É algo que só o esporte me proporcionou, né? Eu sempre falo que o esporte ele muda a vida de qualquer pessoa, que ele mudou a minha, né? Hoje eu exerço um cargo onde eu posso, e sei da importância que é eu poder ali, de alguma maneira, fazer o que... Contribuir para que outras crianças possam sonhar o mesmo sonho. Que algum garoto possa sonhar o mesmo sonho que eu sonhei, né? Quando eu estou conversando com eles ali, eu me vejo ali. Só que não tinha ninguém aqui desse lado para me falar, para me mostrar um caminho, né? E aí eu fico muito feliz porque eu sei que, acima de tudo, eu consegui realizar meu sonho, representar muito bem o meu estado fora do Brasil e dentro do Brasil. Tu lá em Belém, como que é? Você consegue andar ainda bem na rua? Dá para ir no shopping? Para muito para foto. Aqui em Rio Branco é mais tranquilo, você consegue andar numa boa. Mas lá em Belém, como funciona? Assim, eu falo assim, parece que eu joguei a minha vida toda lá em Belém, lá no Remo. E na verdade eu joguei muito pouco tempo lá, né?
Eu joguei um campeonato brasileiro onde nós colocamos o time na primeira divisão, ganhei um campeonato paraense e fui embora para Portugal. E assim, é um carinho tão grande assim que as pessoas assim, os garotos chegam para mim assim e dizem, pô, eu tenho o teu nome, em tua homenagem, né? Eu lembro Pô, isso é muito, é um negócio louco. legal. Às vezes eu tava no shopping com a minha esposa e meus filhos, e aí chegou um casal. O seu Arthur é em homenagem ao Zico, não? Não. Não, né? Não, eu acho que não, porque Arthur era o nome do meu avô, pai do meu pai, né? E seu pai era um botafoguense, não Meu ia pai era homenagear o Zico dessa botafoguense. forma. Mas também, né? E aí quando eu nasci, acho que o Zico nem jogava, eu sou de 69, né? E aí esse casal chegou para mim, a esposa grávida, e falaram assim, meu rei, desculpa lhe incomodar, você poderia tirar uma foto com a gente? Aí eu falei, opa, na hora, meu irmão. Aí a esposa grávida, ele disse, nosso filho vai ter o seu nome, sua homenagem. Obrigado por tudo por que você fez pelo nosso clube, sabe? Você é um cara que jamais vai ser esquecido por essa torcida. E eu que agradeço essa homenagem. Obrigado. Quem tem que agradecer sou eu. E aí conheci vários garotos, né? Tem um médico amigo meu, que um amigo dele, a esposa, ele tinha ganho neném, e ele colocou o nome do filho em minha homenagem. E ele disse assim, caraca, irmão, tu tem que conhecer esse garoto. Eu falei, bora lá no hospital. E ele falou, sério? Eu disse, sério, vamos lá, eu quero conhecer o meu xará. E aí quando eu cheguei lá, quando eu abri na porta, ele falou assim, trouxe uma visita para você. Quando eu entrei, esse cara começou a chorar, sabe? O pai? O pai. Aí eu falei, eu vim aqui conhecer o meu xará. E aí ele disse, cara, você jogou muita bola aqui, tá doido, você foi mal. A torcida de Belém é muito apaixonada, muito fanático, Arthur. muito fanático. Fanático. Lá a grande rivalidade é Paysandu e Remo, né? São a grande rivalidade, né? Sim. São os dois clubes, esse ano eles estão na Série B, né? Os dois na Série B esse ano. Na Série B. E assim, aonde você vai assim, rapaz, as pessoas eles estão discutindo futebol. Você vê o pessoal nas esquinas, nos bairros, as mulheres, todo mundo discute futebol, né? É apaixonado, aonde vai, né? Eu falo assim para os amigos, rapaz, lá tem um povo que é apaixonado pelo futebol, é o paraense, impressionante. Você vê, agora teve a final lá, Flamengo e Botafogo, né? Eu até falei assim, os caras em vez de... marcaram na hora da chuva. Porque lá em Belém, outro marca o jogo antes da chuva ou depois da chuva. Compromisso, né? Em Belém você marca antes ou depois da chuva. Não sei se é por direito de televisão, né? Por causa do horário também. Com certeza deve ter sido isso. E marcaram o jogo. E acabou dando problema. O direito da televisão deu Tiveram problema. Que parar. Porque marcaram no meio da chuva. No meio da chuva. E a gente sempre briga, né? No Pará a gente marca uma reunião antes da chuva ou depois da chuva. Precisa marcar horário, né? Antes ou depois da chuva. Ela é tradicional. Arthur, rapaz, e esse jornalista Ivo Amaral? Esse cara fez uma declaração importante, forte, para ele, o maior meia atacante que já atuou no futebol no clube do Remo. E agora, há pouco tempo, em 2020, você foi eleito oficialmente pelo clube e pela torcida, como o maior craque da história do clube. Isso aí é que eu te falo assim, é gratificante, né? Porque é fruto do teu trabalho, né? Aquilo que você representou, aquilo que você jogou. Eu lembro de uma história quando eu cheguei no Pará. Hoje ele não está mais no nosso meio, né? Que é o Márcio Bisteni, né? Que foi o médico da Chapecoense. Sim, conheci. Que morreu infelizmente nesse acidente. Fizemos uma viagem junto uma vez para Porto Velho, bom garoto. Garoto boa, fora de série. E assim, ele é uma história muito, muito engraçada, porque ele foi estudar em Belém junto com Alisson Bisteni. E eles me levavam para o treino. Eles tinham um escorte preto e eles me levavam para treinar e ir para todos os jogos meus. E a única maneira de eu tentar retribuir... Você começando ainda, sem carro, sem nada. Tinha acabado de chegar no Pará e tal. E aí quando eu comecei a jogar, fazer os gols e o caramba, eu tenho certeza que lá no céu ele... E depois a gente se encontramos, ele sabe. Que ajudou um pouco nesse processo. Ajudou, faz parte dele, né? Todas as pessoas que fez eu chegar onde eu cheguei, eu não esqueço, né? Meu começo foi um começo difícil. Como que foi esse começo, Arthur? Aqui no Acre? Que eu te falo, passou também pelo Amapá, não foi? Como que se deu isso? A minha história no Amapá,
Ela é engraçada e, assim, mexe muito comigo, porque eu morava na Castelo Branco, ali na floresta, e eu ia andando da Castelo Branco até o Aeroporto Velho, que tinha um porto da Catraia ali, Sim. que a gente tinha que atravessar o rio. E o catraeiro, ele deixava eu atravessar de graça. De graça. E do outro lado lá do rio tinha um rapaz que ia me buscar de bicicleta para me levar para treinar. E engraçado que eu encontrei ele hoje até estive na Sejusp e ele estava lá. E aí ele falou, o único cara que aprovou daquela geração foi esse cara aí. E eu falei, você faz parte disso também, porque se você não fosse me pegar de bicicleta para me levar para os treinos, talvez eu não tinha chegado lá, né? Porque do Amapá eu fui convidado para ir para o Rio Branco, do Rio Branco eu já fui para o Juventus, né? E quando eu olhei, já estava aí, jogando profissional com 17 anos, né? Era apaixonado por futsal, minha grande paixão foi o futsal. Joguei numa das maiores equipes do Brasil, chamada Sumov, do Ceará. E depois, uma volta para Rio Branco, eu fui jogar um campeonato brasileiro pelo Independência, que foi o grande responsável por eu sair do Acre. E aí no jogo Do Independência já foi direto pro Remo. porque nós vamos jogar com o Paysandu aqui, que é o maior rival do Remo, que foi campeão brasileiro esse ano, e talvez uma das poucas equipes que venceram ele fomos nós aqui, o Independência. Vencemos eles aqui de 3-0, 2 gols meus e um do Marcelinho. E esses 2 gols me tirou do Acre. Porque acabou o jogo, as pessoas do Paysandu entraram dentro de campo, querendo conversar comigo, e eu fui explicar para eles que eu não jogava campo, eu jogava futebol de salão. E aí eles pediram para mim ir no hotel conversar com eles, eu fui lá com meu pai. E aí cheguei lá e eles falaram, o que é que você quer para vir pro Paysandu? Aí eu falei assim, eu jogo salão, não jogo campo. Jogo na equipe chamada Sumov. Ele disse, não, mas eu quero saber quanto é que você quer para vir jogar campo, Paysandu? Aí eu falei assim, o que é que vocês têm para me oferecer? E aí eles me fizeram uma proposta... Para quem não tinha quase nada, né? Qualquer proposta era muito boa, eles me né? fizeram uma proposta irrecusável, sabe? Eu olhei para o meu pai assim e falei assim, caraca, eu vou jogar campo. E aí no outro dia chegou o pessoal do Remo, em Rio Branco. E aí um senhor chamado Wilton Moreira, ele foi o responsável de eu ir para o Clube do Remo. Porque ele foi na minha casa, convenceu a mim e aos meus pais que o Remo ia cuidar bem de mim. Ainda bem, porque foi um clube onde eu fui muito feliz, né? E é muito reconhecido até hoje. Fui escolhido aí o maior camisa 10 da história do clube, onde teve grandes jogadores, Bira, Mesquita, vários jogadores que passaram ali. Você está nessa seleção, é algo que te deixa feliz da vida. Foi um clube que eu tenho certeza que foi o clube certo para mim chegar em Portugal, porque foi o clube que me abriu as portas para lá. E o Ivo Amaral, esse jornalista, ele foi fundamental também, porque ele fez uma fita minha, que naquela época era fita cassete, né? E mandou essa fita para Portugal. O presidente do Porto viu, ficou louco, mandou o Carlos Alberto Silva, que era o treinador do Porto, ir em Belém me ver. O Carlos Alberto Silva disse que não precisava, que ele já tinha um jogador que era o Paulinho, que jogava no Santos, né? O Paulinho McLaren. E ele falou, independente de trazer o Paulinho, vai ver esse garoto, vi uma fita dele aqui fantástica. E aí não foi. Boa Vista, um clube português também, da mesma cidade do Porto, viu a fita cassete e perguntou se eu poderia ir lá em Portugal, para eles verem se era o mesmo jogador que estava naquela fita ali, se aquilo não era uma montagem. Então vamos conversar sobre Portugal no segundo bloco agora, que eu quero entender também um pouco essa idolatria que você também conquistou lá do outro lado do mundo. Tá certo? Vamos embora. Eu vou para o intervalo, é rapidão, sai daí não. Vem comigo, vem.
comigo, no caminho eu explico. Olá, estamos de volta. Este bloco tem o oferecimento de Izal Gestão de Pessoas. Precisa encontrar um profissional para sua empresa, não importa a área de atuação. Chama a Izal, que ela resolve. Anota o telefone aí, 99226-7607. Izal, precisou de um profissional? Liga lá que ela resolve para você, tá certo? 99226-7607. Vem comigo, no caminho eu explico. Rei Arthur. Rei Arthur em Belém, depois foi ser Rei Arthur lá em Portugal, rapaz. Como que se deu isso? Ia pro Porto, foi pro Boa Vista, fez uns gols, aí o Porto, paf, puxou. Foi assim? Na verdade, o Porto me viu primeiro, né? O Ivo Amaral fez uma fita, mandou para Portugal. E o presidente do Porto, Pinto da Costa... O Ivo Amaral foi um grande responsável pela sua carreira, né? Ele foi, eu acho que, fundamental. Um fanzaço, né? Fanzaço. Mas e aí, Portugal? E aí, Portugal, rapaz, eles foram me ver, né? Eu ia pro Porto, o presidente pediu pro Carlos Alberto Silva ir lá no Pará me ver, ele não foi. E aí o presidente do Boa Vista, Major Valentino Loureiro, perguntou se eu poderia ir lá em Portugal uma semana para ver se eu era o mesmo jogador que estava na fita que mandaram para lá. E aí o presidente do Porto, Raimundo Ribeiro, chegou para mim e disse assim: "Tu tem coragem de ir lá em Portugal?" E eu falei para ele: "Na hora, eu jogo aqui, eu vou jogar lá." E aí, semana depois, eu embarquei para Portugal. Aí cheguei lá no Boa Vista, estava tendo um torneio Cidade do Porto, que era Boa Vista, o Porto, né, os dois times da mesma cidade, o Hamburgo da Alemanha e o Vasco da Gama do Rio. E aí eu cheguei, chegou Boa Vista e Hamburgo, Boa Vista ganhou. E depois jogou Vasco e Porto, o Porto ganhou do Vasco. E aí no domingo ia ser a final, Porto e Boa Vista, os dois times. E aí lá com o pessoal, não sei o que, aí conversando, o treinador chegou para mim e disse assim: "Se eu te colocar para jogar, tu joga?" E eu falei assim: "Não sei se eu posso jogar", né? Aí o rapaz disse: "Não, a gente faz um seguro para você aqui, né? Se responsabilizando por qualquer coisa e tranquilo." Até porque eu fui para lá já com passe fixado, né? Se eles quisessem me comprar, eles tinham que pagar $300 mil por remo e $45 mil para mim. E aí eu falei, fizeram o seguro e eu fui pro jogo. Engraçado que as pessoas olhavam para mim e diziam quem é, e ninguém sabia, né? Ninguém me conhecia, nunca tinham me visto. E como foi a atuação nesse jogo? Nossa, aí o jogo lá 0-0. E aí, como tá, acho que uns 30 minutos do segundo tempo, ele me chama. Ele falou assim: "Eu quero que você jogue do mesmo jeito que você joga no Remo, lá. Do mesmo jeito. Mesa 10 ali, chegando nos homens da frente." Pisando na área. E eu falei: "Tá bom." Rapaz, entrei. E a primeira bola que eu peguei, eu dominei. Driblei o jogador do Porto, driblei o outro e bati de fora da área com a perna esquerda, tufo, gol. Gol. Primeira bola. 1-0. Ganhamos o jogo de 1-0 com esse gol. Acabou. E ali começou tudo. Mudou minha vida ali. Aí acabou o jogo, o presidente do Porto entra dentro de campo, assim, falando assim: "Eu te vi primeiro. Eu te vi primeiro e, quero Mas você." não quis me contratar. Né? Quero você aqui e tal, não sei o quê. Aí tinha um brasileiro lá nesse meu time, chamado Marlon Brandão, né, que é o padrinho da minha filha, Gerlene. Ele falou assim: "Ei, Arthur, tu não tem noção do que tu fez hoje aqui e tal." E eu falei assim: "O presidente do Porto falou para mim não acertar aqui, o Porto é bom." Perguntei para ele. Ele falou: "O Porto aqui é Porto, Benfica, Sport, os três maiores. Depois é que vem a gente ali, quarto clube." E aí eu falei: "Caraca, então eu quero ir pro Porto." Eu falei para ele. Só que a prioridade de compra era do Boa Vista. Boa Vista. Já não era mais do Porto. Aí jogou uma temporada toda no Boa Vista. E não, eu joguei 3 anos, quase 4 anos no Boa Vista. 4 anos no Boa Vista, só depois que foi pro Porto. Eu digo assim que essa minha ida pro Boa Vista, ela foi fundamental, porque lá eu peguei um treinador fantástico. Um cara que me lapidou, me fez ser um jogador melhor. Que foi?
Manuel José. Manuel José. Português. Arthur, nós temos umas fotos aí, não temos, direção? Solta aí umas fotos, O você vai Boa narrando para mim um pouco da carreira. Esse aí é no Boa Vista. Boa Vista foi meu primeiro clube aí, né? Bonito o uniforme, hein? Um clube xadrez. E aí eu fui muito feliz, rapaz. Fiz aí quase 4 anos aí, espetacular. Aí já é... Aí já é no Porto. Aí já é no Porto. Essa foto aí é do jogo que nós ganhamos o Benfica, o nosso maior rival, no campo deles, 5-0. Nessa foto já tem o Jardel ali? 5-0, né? 5-0. Isso aí foram os jogadores que jogaram esse jogo, né? E aí jogou com o Jardel, não foi, Arthur? Jogamos 3 anos juntos, fomos teta e penta, né? Olha aí, isso aí é E a comemorando o gente gol. comemorando o gol, ali o Jardel ali atrás ali. Isso aí foi lá em San Siro, minha estreia na Meteu Champions. muito gol no Porto? Muito. Pelo Porto, no caso. Muito, fiz gol demais. Aí o Jardel, o Zalvic, isso aí é um jogador esloveno, muito bom jogador também. Você ali atrás, o E Jardel, né? E aí eu driblei o Baresi aí. Aí, ó, ali é você, o Jardel você e esse... Zalvic, que é um esloveno, um meia. Olha e aí, o Baresi, que cracaço, hein? Esse cara era Mas levou um fantástico. drible do Arthur. Levou. Eu no jogo lá em Milão, eu driblei o Maldini e fiz o gol. E aí eu driblei ele e chutei na trave. Que craque que era o Baresi. Esse cara era fantástico. Cracaço. Aí é o lance do gol. Rodeado ali do Tassotti, do Maldini, do Desali. Rapaz, depois nós vamos passar um gol seu aí. E aí, tá olha bom, aí. produção, olha aí, ó. Olha o Tassotti aí, quando eu driblei ele, também passou. Isso aí. Show de E bola. aí foi ganhei a supertaça. Aí é pelo Aí é, Remo. aí é uma final. Não, pelo Remo não, pelo Benfica. Pelo Porto. Porto, desculpa. Aí esse estádio aí é o Estádio Nacional, onde você só faz os jogos de final de Taça de Portugal, como se fosse aqui uma Copa do Brasil. Sim. E aí nesse jogo aí eu fiz um gol de bicicleta. Nós ganhamos o Braga 3-1. E aí eu fiz um gol de bicicleta aí no último lance do jogo. Maravilha. Pô, muito Tá legal. ok, produção. Depois eu ainda tenho um vídeo de um gol seu aí bacana que eu vou passar no próximo bloco. E antes de ir pro próximo bloco, Arthur, eu vou bater aqui de prima, como vocês dizem. Melhor técnico da sua carreira. É que eu te falo assim, eu tive grandes treinadores, né? Tenho 2, aquele que eu falei, o Manuel José, o português, ele foi muito importante na minha carreira, porque foi o cara que me fez ser um jogador melhor. Eu era um jogador que eu só sabia atacar, né? Ele foi um cara que me fez aprender a defender, ele me fez a jogar em outras posições, né? De atacante de lado, eu nunca tinha jogado de atacante de lado aqui no Brasil, né? E ele me ensinou, e eu sou muito grato a ele. E assim, o melhor treinador, e também o Paulo Autuori, que foi meu treinador no Botafogo. Eu já te perguntei há muitos anos. Esse cara, para mim, foi o melhor. Treinador, você tinha batido Paulo Autuori. de primeiro Paulo Autuori. Então é o Manuel José, um português. e o Paulo Autuori. O Paulo Autuori. E o pior? Eu não digo assim o pior, né? Porque geralmente quando tu pega... Não fode não, no pipoca não. Não, no pipoco não. Pipoca Assim, da dividida, não. Eu peguei treinadores assim, taticamente, que não sabia muita coisa, mas tinha um timaço na mão e esse time andou. Ia embora, né? Eu tive um desse assim, que é um cara que era muito amigo da gente. Né? Taticamente ele não era um treinador tão bom, mas parceiraço, sabe? Aquele cara boleirão, aquele cara que era paizão, amigão, né? Que foi o Toninho Cerezo no Vitória da Bahia. Ele foi um cara, a gente carregou eles. Toninho Cerezo foi seu treinador, que bacana. Eu gostei muito de trabalhar com o que eu te falo. Taticamente ele não era um grande treinador, mas Era um craque jogando bola, hein? jogava muita bola. Arthur, eu vou para o intervalo, o papo tá bom, eu volto Bora. rapidinho contigo para conversar um pouco ainda mais sobre a carreira de futebol e sobre essa guinada política que você tem dado ultimamente. Tá certo? Tamo junto. É rapidão, não sai daí não. Vem comigo, vem.
Vem comigo! Vem comigo, no caminho eu explico. Olá, estamos de volta. Estou batendo um papo hoje com esse craque do futebol brasileiro e mundial, Rei Arthur, Arthur Oliveira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá bom demais relembrar. O Acre já teve jogadores importantes demais. E a meninada agora, eu já quero começar esse bloco, Arthur. Eu ia chamar um vídeo de um gol seu, mas eu quero começar fazendo diferente. A meninada agora tá uma febre na internet, aquele negócio do Arthur, fulano é um X1, uma coisa dessa que eles chamam, eu não sei o nome. Eu queria fazer uma brincadeira dessa contigo aqui agora, não foi nada ensaiado. Pelo tamanho que você representa para o futebol acreano, Arthur Oliveira ou Marcelo Braz? Arthur. Arthur Oliveira ou Doca Madureira? Caraca, Doca jogou muita bola também. Mas eu vou de Arthur. Arthur. Arthur Oliveira ou Testinha? Rapaz, aí eu vou de Testinha. Craque, né? Cracaço, pra mim, um dos últimos grandes jogadores que nós tivemos aqui. Tecnicamente, inteligentíssimo. Arthur Oliveira ou Adriano? Eram duas características diferentes. É meu irmãozão, amigão, nossa família está sempre juntos, mas vou de Arthur. Arthur Oliveira ou Marcelo Cabeção? Arthur. Para finalizar, Arthur Oliveira ou o goleiro Everton? O Everton. Everton, né? O Everton. Esse cara nos orgulha demais. Não, nos orgulha muito. Mas você também orgulha muito, Acre. Os cara, apaixonados pelo futebol. Campeão olímpico aí, né? Joga na seleção brasileira, algo que eu tinha o maior sonho também. Acho que todo jogador ele sonha em jogar pela seleção do seu país, né? E o Everton nos representou e nos representa muito bem. Arthur, vamos dar uma olhada num gol seu que a gente tem aí que é muito bacana. Solta aí, produção. Fernando Mendes, Arthur, perigoso, vai aparecer o remate, pode marcar o Porto e o golo! Golo do Porto, Arthur marca aos 7 minutos, grande o trabalho de Arthur na área, espetacular, o Porto chega ao empate no San Siro, marcou Arthur ao minuto 7 da segunda parte, o Porto ameaçava, o Porto vinha justificando a classe de Arthur, tira Maldini da bola, Rossi ainda lhe toca, trabalha com o pé, remata com o outro e cá está. Arthur fintou um dos mais difíceis defesas do mundo. Rui Costa há dias dizia que procurava sempre fugir à marcação de Maldini. E o Arthur hoje... Arthur, que golaço, bicho. Que gol foi esse? Fala aí. Esse gol marcou a minha foi carreira. Champions? Minha estreia, 1997. E essa narração aí, rapaz, o português ali, o Portuga quase que fica sem voz. Uma equipe portuguesa nunca tinha ganho uma equipe italiana, né? Na Itália. E nessa época Champions. a Itália era o grande. O Milan era uma seleção mundial. Só jogador de seleção. Roberto Baggio. E vocês ganharam esse jogo? Ganhamos 3-2. Com quantos seus? Um gol meu, 2 do Jardel. Rapaz, tiraram o onda, hein? Jardel entrou, fez 2 gols. Eles fizeram 1-0, eu empatei. Eles fizeram 2-1. Marcos Simone fez 1-0, eu empatei. Jorge Weah fez 2-1. Jardel fez 2-2, 3-2. E aí nós vencemos o Milan na casa deles. Esse jogo aí foi fundamental. Minha estreia, sabe? O futebol te deu muito dinheiro, Arthur? Deu. O futebol me deu tudo. Te deu tudo? Deu tudo. Tudo que eu tenho. Através do futebol, conhecer, jogar nos melhores estádios do mundo, tudo foi futebol, esporte. O esporte, ele mudou a minha vida, é algo transformador muito grande. E eu sempre falo que é uma ferramenta
poderosa demais, que se as pessoas souberem usar, a gente consegue mudar muitas coisas. Tá certo. Arthur, tem umas outras fotos aí ainda, mas antes de terminar, você falou agora que o futebol mudou sua vida e mudou a vida de muita gente, não só da sua família, como de torcedores. Imagina, ó, teve gente que botou o nome do filho, como você falou aqui ainda há pouco, botou o nome do filho, né? Em homenagem a você. Aqui no Acre, aqui no nosso quintal, me parece, não sei se eu estou enganado, que teve uma determinada época, um grupo político que usou muito a potencialidade do Arthur, atleta, mas que você nunca teve protagonismo. E que agora é um grupo político que administra a cidade, que tá aí administrando o estado, a cidade, que nunca usou o Arthur atleta potencializando politicamente, mas está te dando a oportunidade de fazer do esporte um caminho para muitas crianças. É isso mesmo? Eu digo assim que as pessoas, era algo que me entristecia muito, né? Não ser... Você se sentiu usado? Não, nunca me senti usado. Assim, eu sempre achei que eu poderia ser mais valorizado na minha terra, sabe? Porque eu sempre representei bem meu estado. Minhas férias sempre foi aqui. Eu, depois de encerrar minha carreira, eu voltei para morar aqui. Voltar para minhas raízes, para o lugar de onde eu nasci, conviver com meus amigos de infância. Acho que isso nunca tinha saído da minha cabeça. As pessoas chegam para mim, pô, velho, tu nunca mudou, a mesma pessoa. Eu disse, não tem por que mudar. Eu sei que eu poderia ser mais útil. Então era algo que me entristecia muito. É tipo assim, lá no Belém do Pará, as pessoas, porra, onde eu vou, a maior loucura, né? Uma valorização muito grande num estado que não é o meu. E dentro do seu estado, onde você sabe que você representou bem, que você sempre teve orgulho em defender a bandeira do seu estado, você não era tão reconhecido. E aí apareceu o convite para mim ser secretário de esporte municipal, o prefeito Tião Bocalon, uma pessoa que eu sou eternamente grato, por me dar essa oportunidade, e feliz por mostrar para eles que dá para a gente fazer as coisas acontecer aqui, sabe? Que o esporte é um caminho. É o caminho. É um bom caminho. É um bom caminho, e isso para mim foi bom também para mostrar para as pessoas também que eu não sei jogar só futebol. Essa caminhada que eu fiz e vou continuar fazendo, porque é algo que você só vai conhecer a realidade de cada lugar você visitando ele. E aí fazer o esporte acontecer, e outra, não precisa de muita coisa para ele acontecer. A única coisa que precisa é uma pessoa que goste, que faça, porque se a pessoa gostar e amar, eu amo esporte, seja ele qual for. O meu primeiro esporte foi handebol, minha grande paixão. Joguei voleibol, joguei futsal, joguei futebol de campo. Eu gosto do atletismo, eu gosto do tênis, eu gosto de tudo. Eu sempre falo assim, o esporte ele é algo surreal. Surreal. Arthur, tem 3 fotos aqui ainda, voltando ao futebol. E eu queria que você comentasse. E a última eu guardei, que a gente encerre a entrevista. Eu quero que você narre essas 3 fotos aí para mim. E eu guardei uma última bem bacana. Essa aí, Arthur. Essa aí é Remo. Aí Estádio lotado. Estádio lotado, isso é o Mangueirão. Eu lembro bem, eu até uns dias atrás... Volta um pouco, produção, volta um pouco. Aí dá pra ver, até uns dias atrás eu tinha essa tornozeleira aí. É mesmo? Ela tinha um número 3, que era o meu número de material, que era o 3. Essa Pro Saúde aí era uma empresa de saúde. E a campeã, essa camisa, ela tá lá dentro do Museu do Remo, essa camisa 10 que legal. Aí. Pode passar, produção. Esse aí é o time que marcou, esse time aí ganhou tudo, esse time foi o time que levou o Remo à primeira divisão. O Marcelo lá em cima, da Paraíba, o Agnaldo. Quem era o técnico desse time? O técnico era Valdemar Carabina, que já faleceu, jogador do Palmeiras, Aí o Silvano, o Luiz Carlos, lá de Brasília. Produção, tem alguma foto dele aí no Vitória? Aí... Esse time marcou, nós chegamos semifinal do Campeonato Brasileiro. Isso aí é no Barradão? Isso aí é no campo do Canidé. Nós metemos 3 anos na Portuguesa, eu fiz 2 nesse dia. Fábio Costa, Fernando, Fábio, Moisés, Arthur, eu e o Otacílio,
Aí o Rodrigo aqui, o Baiano, o Leandrinho, o Tuta e o Cláudio. O Tuta que jogou no Flamengo. Flamengo. Sim, sim. Esse time aí era o time 3 atacantes, era eu, Tuta e Cláudio. A gente fazia gol em todos os jogos. Tivemos um pé na final, perdemos a ida para a final dentro de casa para o Atlético Mineiro. Marcou. E do Vitória você foi para aí, a Vitória ainda, ok? Vitória. E do Vitória você foi para o Botafogo do Rio de Janeiro. Eu tenho uma foto aí do Botafogo que eu quero... Produção, por favor, solta aquela foto aqui. Rapaz, o Botafogo, o que fez eu ir para o Botafogo foi meu pai. Botafoguense. Olha aí, soube, tá aí, meu velho. Olha aí. Meu pai faleceu em 2017. Grande pai. João. Pô, gente da melhor qualidade, botafoguense. Botafoguense. Eu tenho certeza que foi a maior alegria que eu pude dar pro meu pai. Porque eu tinha Flamengo, Vasco, né, que era o meu time de coração. E eu poder presentear meu pai de jogar no time de coração dele, não tem preço. Eu lembro no dia que eu fui apresentar ele pro Romário, e o Romário falar, pô, esse negão passa aqui todo dia desfilando num carro aí conversível aí, tirando onda. Eu digo... Isso era o João, meu pai. Meu pai. Né? Então, eu acho que esse cara foi o melhor pai que eu pude ter. Grande João, fantástico. Eu sempre falo assim, se eu conseguir ser 50% pai para os meus filhos, que o meu pai foi para mim, eu vou estar feliz da vida. É um cara que... Gente muito boa. Cara de coração enorme, que aonde eu passo, todo mundo fala bem dele. Então, para mim foi uma honra ter esse cara como pai. Arthur, uma honra foi ter você aqui hoje batendo esse papo com a gente. Muito obrigado, foi uma alegria. João está feliz, nós todos estamos felizes também. Muito obrigado, meu velho, meu craque. Tudo de bom, meu irmão. Fica com Deus. Lembrando que esse programa será reprisado o Arthur se emocionou, eu perdi até o dia da reprise. Muito obrigado. Lembrando que esse programa será reprisado no sábado, às 9 horas da noite, e que você pode também acompanhá-lo na íntegra no canal do YouTube TV Tribuna 9.1. Arthur, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Vem comigo. Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa. TV Tribuna, canal 9.1, um jeito diferente de fazer televisão.